Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Como passaram de semana 5 da NFL? Seu time ganhou? Seu time perdeu? Jogou bem? Jogou mal? Como foi pra você? Como foi ter alegria ou tristeza nesse final de semana? Seu time tá decepcionando? Seu time tá melhor do que o esperado? Seu time tá surpreendendo demais? Diga aí nos comentários. Aproveitando a deixa, se você ainda não se inscreveu, vai aí no botãozinho vermelho. Se inscreva no canal, já deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, com seus grupos de futebol americano e vamos espalhar a boa nova do futebol americano para o Brasil se converter ao esporte mais legal que existe no mundo. Agora, se você já fez tudo isso, vamos embora para a revisão da nossa semana 5 da NFL. Solta a vinheta! E foi uma semana interessante, apesar de nos meus previews eu ter me dado mal. Acertei apenas 6 de 14 jogos, né? Acertei 6 e errei 8. E vamos começar com um dos jogos mais emocionantes dessa semana, que foi justamente o Thursday Night Football, com Bears e Commanders, com vitória de 40-20 para o time de Chicago, jogando lá no FedEx Field em Washington. E Justin Fields, será que de fato acordou para a vida de fato? Foi o segundo bom jogo do quarterback dos Bears, e apesar de apenas pouco mais de 50% de passes completos, ele ainda lançou para 282 jardas e 4 TDs, sendo que 3 destes foram recebidos por DJ Moore, que finalmente participou do jogo como se esperava dele lá em Chicago. E não foi apenas isso, foram 8 recepções para 230 jardas. Foi jarda pra caramba no colo de DJ Moore. Já do outro lado, para os Commanders, que não tiveram assim números ruins, também não foram assim ações suficientes para passar a defesa dos Bears. E olha que a defesa dos Bears não tem sido aquela baita defesa, mas foi o suficiente para limitar a 20 pontos o time de Washington, fazendo com que a vitória chegasse para o time de Chicago. E o QB Sam Howell teve bons números aí, lançando 388 jardas, 2 TDs e uma interceptação. O número de turnovers foi vencido aí por Chicago, o que também facilitou a vitória do time. Ah, e detalhe, Justin Fields não cometeu erro ou erros graves a ponto de gerar pontos para o time de Washington, o que também foi uma grande vantagem para o time capitaneado aí por Matt Eberflus. Agora nos resta esperar para ver se Fields vai manter essa regularidade dos 2 últimos jogos e se isso vai durar, né? Se essa regularidade vai durar até o final da temporada, podendo alçar voos mais altos para a franquia de Chicago. E o nosso próximo jogo de destaque é o jogo entre Panthers e Lions, jogo disputado lá na cidade de Detroit, com vitória de 42-24 para os Lions. Esse eu acertei o vitorioso, mesmo errando o placar. E foi mais um jogo onde o QB novato Bryce Young, dos Panthers, não conseguiu mostrar a que veio para a NFL ainda. Diferente de C.J. Stroud, que está indo muito bem, obrigado, lá em Houston, o Bryce Young não está se encontrando na NFL. Ele ainda procura as jogadas um pouco mais lentamente se comparado com seu colega vindo de Ohio State. E 2 dos 3 TDs anotados pelos Panthers se deram no garbage time, lá no final já do quarto período, onde o jogo já estava ganho pelos Lions e eles já faziam mais uso dos seus reservas do que dos titulares. Mesmo assim, Young ainda lançou 247 jardas e 2 interceptações além dos touchdowns anotados. TDs que foram anotados aí por Adam Thielen, que foi o destaque do jogo aéreo, com 11 recepções, 107 jardas e um dos seus TDs. Enquanto isso, os Lions tiveram mais um excelente jogo, um jogo explosivo, um jogo onde a defesa conseguiu manter um bom nível, onde o ataque se mostrou muito bem desenvolvido e até uma jogadinha engraçadinha, um flea flicker, né? Onde o running back recebe a bola do quarterback, para na linha ofensiva, retorna a bola para o quarterback que joga para o seu recebedor livre fazer o touchdown. Além disso, o jogo terrestre lá em Detroit está uma maravilha, está rodando muito bem, obrigado.
Foram ao todo aí 218 jardas aéreas e 159 jardas terrestres. Com o Goff aí lançando 20 de 28 passes completos, 236 jardas e 3 touchdowns. Com Sam Laporta recebendo 2 desses 3 touchdowns aí e me dando uma boa pontuação aí no Fantasy, só que não foi tão suficiente assim para eu ganhar o jogo, porque minhas outras pontuações não foram boas. Aí é outro papo, fica quem sabe para vídeos futuros. E um dos destaques, se não o maior destaque, junto com Sam Laporta, Aidan Hutchinson na linha defensiva e Jared Goff conduzindo o ataque, é justamente o running back David Montgomery, que deve estar fazendo uma falta legal lá em Chicago, mas aí azar de quem preferiu dispensá-lo. David Montgomery teve 19 carregadas, 119 jardas e um touchdown anotado. Tá bom ou não tá, torcedor dos Lions? Se você torce para os Lions, comenta aqui o que você tá achando do seu time. Vamos agora com Saints e Patriots e a segunda pior derrota da história dos Patriots sob comando de Bill Belichick em todos esses 20 e poucos anos com ele no comando do time. 34-0 para os Saints. Saints que não vinha fazendo tantos pontos e foi outro jogo que eu errei o preview. Eu achava que sim, existia uma chance de New England pontuar alguma coisa e até vencer o jogo com o placar apertado embaixo, mas ainda assim vencer. Eu tinha colocado, se não me engano, 17-15 para os Patriots. Não foi o que a gente pôde ver. Diferentemente de outros jogos que o Saints perdeu por poucos pontos, mas a defesa não conseguindo tão bons resultados, nesse aqui a defesa basicamente anulou o fraquíssimo ataque de New England, tanto é que foi um shootout, né? Zerou o placar para os Patriots. E a pergunta que fica no ar é: Bill Belichick está no hot seat, né? Será que ele está com emprego aí à risca? Lembrando que ele não é só o head coach do time, o técnico principal. Ele também é o gerente principal, o general manager. É ele quem faz as contratações, é ele quem cuida dos contratos, quem cuida de quem vai, quem vem. O cara, por exemplo, dispensou Jacoby Myers e ficou com alguém qualquer aí no lugar dele só para não pagar um aumento salarial para o atual wide receiver dos Raiders, que aliás jogou bem nesse Monday Night Football. E o Derek Carr, mesmo não estando ainda 100% da sua contusão no ombro, anotou aí as suas 183 jardas, 2 touchdowns, com mais um TD de pick six e outro corrido por Alvin Kamara. E Alvin Kamara que voltou até bem da sua suspensão, está indo um pouquinho melhor do que no ano passado, e já está aí tomando um pouco de conta aí do jogo corrido do time da Louisiana. E o ataque dos Patriots, para mim, esquece. Fraco. Mac Jones é outro que eu posso já considerar um bust. Talvez alguns vão falar assim, não, é só o terceiro ano dele, ele teve um primeiro ano muito bom. Aí depois veio o Matt Patricia, assim, não é mais o Matt Patricia o coordenador ofensivo. Então, não tem mais essa desculpa. É um coordenador ofensivo que teve sucesso com o Tom Brady. Ah, mas era o Tom Brady, mas ele também teve sucesso com o Garoppolo quando o Tom Brady esteve suspenso. Então, não é desculpa para Mac Jones a comissão técnica mais. Talvez as jogadas não sejam tão boas, mas ele não cuida da bola. Ele não cuida de si mesmo dentro do pocket. Ele corre para a pressão. Foi assim o primeiro fumble que gerou... Foi assim a primeira interceptação que gerou o pick six e os primeiros 7 pontos do Saints. E um jogo corrido que não entra. O Stevenson, que no vídeo passado eu chamei de Hendrickson, não faço ideia do porquê. Mas o Stevenson não está entrando no jogo corrido legal como o fez no ano passado. A defesa, que era o bem mais precioso junto com os special teams dos Patriots, não está conseguindo render. Tem jogo que segura bem o ataque, mas o seu ataque também não pontua, então não adianta de nada. A defesa, que é a especialidade de Bill Belichick, também está falhando e falhando drasticamente. Trouxe de volta JC Jackson, ok, ponto para os Patriots. É a solução principal? Não. Pelo menos eu não vejo assim. Temos que aguardar. Não é possível saber se os Patriots mandarão Bill Belichick embora.
Creio que se isso acontecer não seja agora, no meio da temporada, se acontecer será ao final da temporada, mas talvez esse ano ou no próximo, Bill Belichick deixe de ser o head coach e general manager da franquia de New England. Titans e Colts, com um placar de 23-16 para os Colts e mais uma vez para os fãs de Anthony Richardson. Eita, acertei de primeiro, olha. Os fãs do Anthony Richardson, elogiar pra quê, né? Os fãs do Richardson ficaram tristes mais uma vez. O time vinha bem, o quarterback novato vinha jogando o fino da bola contra os Titans, mas numa corrida do quarterback, ele saiu com o ombro direito, o ombro do braço lançador machucado, segundo os insiders, uma torção no ligamento aqui do ombro. Não sabemos ainda a gravidade, pelo menos até hoje, terça-feira, dia da gravação desse vídeo. Eu não vi mais notícias a respeito dos resultados dos exames sobre o ombro, mas a tendência é que ele fique fora de pelo menos um mês, podendo voltar ao final de novembro, ou até mesmo um mês e meio, 2 meses, talvez voltando em dezembro. Vantagem para os Colts: Gardner Minshew, como diz aí o próprio Anthony Curti, Dave Chiodini, Rafael Bellatini e outros insiders, por enquanto é o melhor reserva disponível dentro da NFL e está justamente nos Colts, o que tem garantido vitórias para o time de Indianápolis. Já são 3-0 com o Gardner Minshew jogando no lugar do Richardson. Ah, e um detalhe, foi o jogo de retorno aos campos de Jonathan Taylor após uma extensão contratual de 3 anos e 42 milhões de salário. Será? Ele venceu a batalha dos running backs? Creio que venceu, ficou no 0-0, porque ele queria 15 milhões, com 1 milhão a menos. Não vi detalhes do contrato para saber quanto era garantido e quanto não, mas pelo menos este se saiu melhor do que alguns outros que conseguiram apenas ou a franchise tag ou um contrato com o salário próximo à franchise tag. Ah, e mesmo com o retorno de Jonathan Taylor, o grande destaque do jogo corrido foi Zach Moss, com 23 carregadas e 165 jardas e 2 touchdowns anotados. O cara tá arrebentando. E eu troquei ele no fantasy. Ai, desgraça pouco, é bobagem. E vamos lá. Dessa vez, o time de Mike Vrabel não conseguiu impor o jogo terrestre. Mais uma vez, o Derrick Henry foi travado a apenas 43 jardas. E TJ Spears, eu não sei como fala esse primeiro nome, mas o Spears ficou apenas aí com 34 jardas e um touchdown. E aliás, foi o único touchdown do time de Tennessee. Tá? Então, o jogo terrestre não está entrando. E sabemos que se o time depender do braço e da qualidade de Ryan Tannehill, sem jogo terrestre, ele não consegue trazer a vitória para o time de Tennessee. E agora, o jogo de retorno aos bons tempos de Joe Burrow? Talvez. Temos que aguardar mais alguns jogos para ver se não foi um surto coletivo aí. Mas eu creio que sim, ele está de volta. Joe Burrow está de volta. Trouxe a vitória para os Bengals, uma vitória convincente, 34-20. Mais um jogo que eu errei. Eu não esperava que Joe Burrow fosse jogar tão bem por conta da sua panturrilha. E tinha colocado vitória para os Cardinals porque o jogo era Arizona. Tá certo. Foi o pior dos jogos do Cardinals. Foi o jogo em que Joshua Dobbs lançou turnovers, mas não foi um jogo de todo ruim. Como eu falei em vídeos passados, o Cardinals está dificultando a vida dos adversários. Mesmo assim, o Bengals teve uma participação gigantesca da dupla Burrow e Chase, com o quarterback lançando aí 36 de 46 passes completos, 317 jardas, 3 touchdowns e ainda assim uma interceptação, mas o jogo foi tão bom que a gente acaba até relevando essa interceptação. Todos os TDs anotados foram de responsabilidade de Ja'Marr Chase, também o líder em jardas recebidas com 192 em 15 recepções. Olha, estão de volta? Faltam os outros dois voltarem também, T. Higgins e o Tyler Boyd, que não jogaram de todo mal, mas todo destaque para Burrow e Chase. No jogo corrido, Joe Mixon anotou aí 81 jardas em 25 carregadas, um grande volume, baixa média de jardas. Ainda é um jogo fraco corrido, apesar de ter sido um dos melhores, se não o melhor jogo corrido dos Bengals na temporada.
A questão é, como já foi falado, isso tem que melhorar para que a vida de Joe Burrow fique um pouco mais tranquila. Joe Burrow que ainda conseguiu correr para a primeira descida, ele conseguiu se movimentar bem dentro e fora do pocket para fazer seus lançamentos ou até se livrar da bola, se fosse o caso, o que mostrou que a panturrilha já está bem melhor. Não sabemos se está 100%, mas é visível que ele melhorou pra caramba nessa quinta semana, o que traz aí esperanças para o torcedor de Cincinnati. E como eu falei, o jogo dos Cardinals não foi de todo ruim. Joshua Dobbs lançou aí 15 de 42 passes completos. Aí sim, esses números foram péssimos. Foram apenas aí 46,8% de passes completados. Ainda assim, são 166 jardas, 2 touchdowns, só que 2 interceptações, o que fez com que os Bengals vencessem também a batalha dos turnovers. Os TDs foram anotados aí por Marquise Brown, Zach Ertz, um para cada um deles, e um para Emari Demercado, esse terrestre. Logicamente, os números dos Cardinals não foram suficientes para vencer a defesa dos Bengals, que ainda não é a melhor, já esteve melhor em temporadas passadas, mas está um pouco aquém esse ano. Vamos acompanhar os próximos jogos e ver a evolução do time, ou estagnação, ou até mesmo regressão. Mas torcemos para que seja evolução. Patrick Mahomes precisa de concorrência na NFC. Texans e Falcons, outro jogo que eu errei no vencedor, inclusive o placar, obviamente. Os Falcons venceram jogando em casa. É incrível como Desmond Ridder, ele é um dentro de casa e é outro totalmente diferente fora de casa. Ele não consegue manter o padrão lá e cá. E foi um jogo truncado, né? Foi mais um jogo truncado, um jogo com as defesas falando muito bem na primeira etapa do jogo. Houston terminou, por exemplo, vencendo o primeiro tempo por 9-7, sendo 3 field goals, justamente porque o ataque não conseguia finalizar suas jogadas, mesmo com C.J. Stroud jogando relativamente bem até então. E como eu falei, o jogo foi muito bom para Desmond Ridder, comandando aí muito bem o ataque com 329 jardas lançadas e um TD anotado aí por Bijan Robinson. Hoje, o jogo terrestre não foi muito bom, mas Drake London e Kyle Pitts finalmente apareceram muito bem no jogo aéreo. Kyle Pitts que estava meio esquecido pela comissão técnica e pelas jogadas de ataque do Falcons. Se isso melhorar, inclusive fora de casa, chances dos Falcons também terem mais êxito dentro tanto da sua divisão quanto da conferência de uma forma geral. A princípio, é aquela história, a briga na NFC Sul, ela é quase que pau a pau, mas nivelada mais por baixo. Só que esse jogo já mostrou um Falcons um pouco mais vigoroso, mesmo com um placar pequeno, um placar baixo. Cowboys e 49ers, esse jogo é o destaque, vamos dizer assim, total da semana. Não porque foi um jogo acirrado, com uma pontuação com mais de 60, 70 pontos somados os dois times juntos, muito pelo contrário. Também não foi apenas um duelo de defesas como o jogo do Divisional Round da temporada passada. Dessa vez, foi uma vitória maiúscula do time de Santa Clara, com grande demonstração do poder bélico, tanto do ataque quanto da defesa dos 49ers. Brock Purdy basicamente doutrinou o jogo. Foram 17 de 24 passes completados, 252 jardas lançadas, 4 TDs, sendo 3 anotados por George Kittle, que desencantou de vez e mostrou quanta versatilidade de ataque o time de São Francisco tem. Tem muitas armas. É só por isso que Brock Purdy jogou bem? Não. Brock Purdy, diferente de Trey Lance, que teve poucas chances, mas não conseguiu fazer. Diferente do que Jimmy G vinha fazendo, principalmente depois de 2020 para cá, que o sistema carregava o quarterback e não o contrário. Aqui, o Brock Purdy, como falou o próprio Anthony Curti na live ontem junto com o Fernando Nardini, o Brock Purdy tem sido o esquema, não o esquema tem carregado ele. Ele é tranquilo. O Pepe Narducci no Twitter
ele colocou um post lá dizendo o quanto ele vê de tranquilidade na figura do Brock Purdy ao conduzir as jogadas, mesmo sob pressão. Você não vê desespero na cara do Brock Purdy. Você vê alguns momentos afobados, isso é normal, até o Patrick Mahomes se afoba algumas vezes, inclusive já lançando algumas interceptações. É normal você às vezes se desesperar quando a pressão chega, mas Brock Purdy, mesmo sob pressão, tem jogado bem. Não lançou nenhuma interceptação até agora, tem lançado bom número de touchdowns. O jogo corrido, dessa vez, foi muito mais bem diversificado entre Christian McCaffrey, que descansou muito mais esse jogo, lógico, merecido. Ainda assim anotou um touchdown. 14º jogo seguido de Christian McCaffrey anotando touchdowns pelo 49ers. Mais 3 jogos anotando touchdowns e ele quebra o recorde da NFL. Ele já quebrou o recorde do 49ers. Mais 3 ele quebra o da NFL. E Jordan Mason correu muito bem com a bola também marcando um touchdown corrido. Ao todo, o San Francisco 49ers anotou 421 jardas, sendo 251 aéreas e 170 corridas. A defesa anotou 4 sacks, meio sack para Armstead e para Bolsa, um sack para Kevin Givens, um para Dre Greenlaw e um para Fred Warner. Este daí foi o destaque total da defesa nesse jogo. Ele anulou, ou foi um dos que anularam o ataque de Dallas. Ele teve destaque com fumble forçado, ele teve destaque com passe desviado, ele fez sack, ele interceptou bola. E aliás, falando em interceptação, os Cowboys estão manhaca, mas já vou falar deles. A defesa não permitiu grandes avanços, tirando o touchdown e algumas outras jogadas já no segundo tempo, não permitiu muitos avanços do ataque de Dallas, que anotou aí apenas 197 jardas, sendo apenas 50 terrestres. Conseguimos travar Tony Pollard, coisa que muitas outras defesas não conseguiram fazer. E mostramos vamos dizer assim, a farsa, desculpem torcedores dos Cowboys, mas a farsa, entre aspas, que seria Dak Prescott, porque o cara joga muito bem contra times mais fracos, mas em jogos grandes, contra times mais fortes, ele some, ele desaparece. Aquele cara que era ou é ainda a esperança para a torcida de Dallas, ele some do jogo. Então os Cowboys, eles foram dominados, eles foram, assim, basicamente doutrinados pelos 49ers nesse domingo. O Micah Parsons, ele estava em campo, é o cara que começou a temporada falando e começou muito bem, né? Digno de concorrer ao prêmio até de MVP, se fosse o caso. Mas a gente sabe que não vai ser dado para um jogador de defesa. Mas que estava ali na frente, disparado para ser o jogador defensivo do ano. Jogo passado, meio sumido, retrasado, meio sumido. Esse jogo, ele estava em campo? Ele entrou? Eu acho que ele entrou no bolso do Trent Williams, que guardou ele muito bem guardado ali, porque ele não conseguiu jogar. Teve acho que se não me engano, 4 tackles apenas, só um feito apenas por ele, os outros 3 foram compartilhados, né? Foram sacks coletivos. Ele sumiu do jogo. Enquanto isso, outros jogadores defensivos estão até passando ele, dependendo de como for a semana 6, porque ele está deixando a desejar. É lógico, é desesperador a esse ponto para a torcida de Dallas? Não, não é desesperador. O time ainda é bom, só que Dak Prescott precisa de estabilidade em jogos grandes, em jogos contra times igual ou maior ou melhores que eles. E vai se classificar para a pós-temporada? Vai se classificar, mas provavelmente vai ser para o Wild Card. Não vai ganhar a divisão como alguns previram. Curte? Alguns colocavam eles como bons, muito por conta da defesa. O ataque não é ruim, mas querendo ou não, o quarterback acaba limitando um pouco a variação desse ataque. Cabe agora ao técnico que está no hot seat, o McCarthy, saber o que eles vão fazer, arrumar esse time. E sinto muito, mesmo indo para pós-temporada, né? Eu não creio que o McCarthy fique no cargo para o ano que vem. E só para finalizar com algumas menções honrosas, uma nem tão honrosa que envolve New York Giants, a gente vê o quanto o time de Nova York do lado da NFC apanha bastante, principalmente seu quarterback. 28 sacks em 5 semanas
é muita coisa. A OL é praticamente inexistente dentro do time de Nova York. Os Giants não conseguem segurar os ataques adversários, mesmo tendo vencido os Cardinals de forma honrosa, né, de forma assim milagrosa, na semana 3, se eu não me engano, ou semana 2, uma das duas. Os Dolphins doutrinaram isso porque Tua Tagovailoa também não jogou grande coisa. Lançou interceptação, mas o jogo corrido dos Dolphins e o jogo aéreo, eles conseguem ficar ali pau a pau na disputa de quem vai fazer mais jardas, de quem vai fazer mais pontos. Devon Achane é preocupação para os Dolphins, saiu com uma contusão no joelho. Segundo o McDaniels, não é para se preocupar tanto, ainda não temos resultados de exames para saber se é grave ou não, quantas semanas ele vai perder, mas é aquela disputa sadia dentro do próprio time. Quem é mais rápido, Achane ou Tyreek Hill? Eles ficam disputando isso em campo. Quem vai fazer mais pontos, mais jardas? A mesma coisa. O que é saudável para os Dolphins, o que é preocupante para os adversários. O time está indo bem. Tem alguns vacilos do Tua Tagovailoa, mas que não tem deixado de jogar bem por causa disso. Outro destaque negativo. O Ravens não conseguiu destaque contra a defesa dos Steelers jogando lá em Pittsburgh. E mais uma vez, uma verdade que parece ser absoluta. O Lamar Jackson tem que lançar interceptação jogando contra os Steelers. A defesa, mais uma vez, foi a grande responsável pela vitória. Lógico, o último touchdown do time, uma bola maravilhosa lançada do Pickens para o Pickett. Não, ao contrário, lançada do Pickett para o Pickens. Foi maravilhoso, mas a gente vê o quanto o ataque coordenado aí por Matt Canada é fraco. Esse cara tem que ser mandado embora. Não é possível que Tomlin não enxergue isso. Eu sei, tem negócio de fidelidade, tá ali há muito tempo, coisa e tal. Mas esse cara tem sido o principal limitador do ataque. A impressão que passa, como já foi comentado em outros vídeos aí de outros youtubers e podcasters, esse touchdown dos Steelers parece que só aconteceu porque o Pickett mudou a jogada ali na hora. Tanto é que a hora que mostra a cara do Canada lá em cima, na coordenação, é o único cara que não comemorou o touchdown. Como se fosse assim, pô, o touchdown foi com uma jogada que eu não chamei. É como se, a impressão que passa é como se ele estivesse trabalhando no aviso prévio. Ele sabe que vai ser mandado embora, então não adianta ele dar produção. Ele fica assim, de boa, tranquilo. E não comemora uma vitória do time. Estranho, preocupante, mas é o destaque negativo. Positivo para os Steelers, que saíram com a vitória e acabam embolando um pouco mais ali a conferência norte da AFC. E negativo para os Ravens, que tem um Lamar Jackson que tem que lançar interceptação contra o time de Pittsburgh. E não conseguiu trazer a vitória. E só para finalizar, que joguinho ruim do Monday Night Football. Gente, eu apostei numa vitória dos Packers porque eu enxergava o Packers com maior qualidade do que os Raiders. Os Raiders venceram, mas não foi com uma qualidade excepcional. E nem foi um jogo assim, de defesas maravilhosas, apesar do destaque de Mason Crosby amassando Jordan Love. Só que erros drásticos dos dois lados dos quarterbacks, Jimmy G lançando interceptações ridiculamente péssimas. O Jordan Love também lançou uma interceptação e a gente falou assim, o que esse cara fez, né? O que ele leu ali na jogada para fazer esse lançamento? E o jogo terrestre que não entrou direito em nenhum dos dois lados. AJ Dillon teve momentos assim bons, teve um único bom momento do Jacobs, mas só isso. Não encaixou o jogo terrestre, o jogo aéreo foi terrível também. Não teve assim uma lei do ex por parte do Devante Adams contra o Green Bay Packers, mas pelo menos, para a alegria geral dos torcedores dos Raiders, foi a primeira vitória desde 1986 ou 1987, se eu não me engano. Ou seja, fazia tempo. Apesar de todo esse tempo, foram apenas 8 jogos, contando com esse. Então, demorou um tempinho, mas os Raiders voltaram a vencer os Packers. Bem, esse foi o nosso review da semana 5. Se você gostou, deixe aí seu like. Se você já o fez, muito obrigado. Se você concorda com alguma dos meus comentários, ou discorda, tanto faz, deixa seu comentário, deixa sua opinião aqui para eu saber o que você pensa de tudo isso daí.
E aproveita e já compartilha o vídeo com seus amigos, seus grupos de NFL, espalhe a boa nova do futebol americano para que todos conheçam o quão bom é esse esporte. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço, vamos embora para mais touchdown, valeu!